Os últimos anos em Portugal e no mundo têm sido diferentes devido às várias crises que nos assolaram. Vivemos sob o signo da crise económica, social e política. Esta condição foi agravada com a crise sanitária e, presentemente, com a guerra no leste europeu. Devido ao estado atual, o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura organizou uma jornada onde a condição precária esteve no centro das reflexões. A precariedade é intrínseca ao humano e tem a ver com a fragilidade. E a arte e a criação estética, a criação artística de uma forma geral, é aquilo que de certo modo resiste. E resiste porque proporciona uma oportunidade. E uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para descobrir coisas. E nessa descoberta, que é sempre uma descoberta indissociável de uma dimensão espiritual, nos reconhecermos como outros. Isto é, um pouco pessoalmente, percebermos que somos estranhos a nós próprios, mas que essa estranheza é uma estranheza que nos transforma. E, portanto, nesse sentido, a relação com a precariedade ou com a fragilidade tem muito a ver com não tomarmos isso como uma fraqueza, mas como uma força. Tem a ver com aquilo que tem sido a vivência da sociedade, portanto, de alguma maneira causada precisamente pela pandemia, em primeiro lugar. Antes da pandemia, por toda a crise económica que nós vivemos a partir, sobretudo, ali de 2008, não é? A grande crise económica, que colocou este tema, sobretudo em termos sociais e económicos, não é? Agora a pandemia abriu um bocadinho mais sobre a condição precária em tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, a saúde, portanto, toda esta vulnerabilidade do ser humano perante um vírus. Um dos estigmas mais fundos e lacerantes dessa grave situação de crise de precariedade tem resultado em experiências de limite. Situações que desembocaram no desemprego, no abandono e até na dificuldade extrema de subsistência física e de resistência anímica. Afinal, foi a humanidade no seu todo que esteve aqui vítima e agora, desastrosamente, podíamos dizer, esta questão desta guerra dilacerante que estamos a ter na Europa, não é? Da invasão, não é da Rússia, é a invasão do Putin com as suas tropas na Ucrânia e a sacrificar este povo, não é? E que no fundo está a ter repercussões também em termos da própria realidade social, a nível mundial praticamente, mas sobretudo europeia. E mais ainda, quer dizer, que esta condição do que estamos a viver neste momento, podemos chamar precário ou podemos chamar imprevisível, não é? Porque aqui também foi já focado que nós estamos perante um tempo em que a cultura está marcada por uma imprevisibilidade, porque não sabemos o que pode acontecer no dia da manhã. Portanto, ora bem, quer dizer, há aqui realidades que adensaram esta temática e a necessidade desta reflexão, porque é uma questão cultural de primeira grandeza e que se coloca hoje à realidade do ser humano e à própria sociedade. Na psicanálise, o inconsciente é o discurso do outro. E nós, basta pensar no Mário de Sá Carneiro, já que o Pessoa hoje e por inércia um pouco o Sá Carneiro estão tanto em voga, há uma dialética entre o eu e o outro. Eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa de intermédio entre mim e o outro, diz Sá Carneiro. E o silêncio é essa oportunidade de criarmos pontes dentro de nós próprias. Mas o silêncio tem uma retórica própria e nós hoje vivemos numa época absolutamente desassossegada, onde há ruídos consecutivos e esses ruídos são também as avalanches de imagens que nos retiram tempo para parar, no fundo. Quando eu propus o tema da condição precária, foi já para que não nos fixássemos apenas nessa dimensão do problema social e económico e político, mas que reconhecêssemos que essa era, digamos assim, a feição mais negativa de uma realidade que é uma realidade humana, afinal permanente. E começássemos a pensar o precário ou a condição precária noutras perspectivas também, que não negam aquele primeiro, Pelo contrário, aquela primeira dimensão de problema económico e social e político obriga, ou devia obrigar, todos os cidadãos, mas ainda mais marcadamente os cidadãos que dizem professar a fé cristã, obrigá-los a sentirem-se corresponsáveis dessa situação.
Nem as diversas áreas da vida cultural ficaram imunes a tal precariedade. Nem a vida cristã da comunidade se aliou das suas causas e das suas exigências, sentindo-se profundamente interpelada e procurando reagir coerentemente. A dimensão estética não exige nenhuma vinculação religiosa, não exige nenhuma vinculação teológica. A dimensão estética só exige uma vinculação que é a da originalidade da criação e a da descoberta dos materiais, da própria materialidade da linguagem. Isto tanto é válido para a música, como para as artes plásticas, para o cinema, para a literatura. E aí, de facto, há uma dimensão de universalidade que, de resto, tem a ver com uma questão que me parece de extrema atualidade e que reconhecidamente é de extrema atualidade, que é justamente a relação entre os crentes e os não crentes. Tudo aquilo que a gente chama criação cultural, afinal, está hoje e esteve sempre na história marcada por uma condição precária. Quer visa um resultado perene de beleza, de harmonia, de sedução, mas vive sempre em formas historicamente provisórias, ultrapassáveis e, portanto, precárias. E mais, a cultura faz pensar no homem como ser precário. E justamente a dimensão estética e a relação estética reúnem as condições ideais do ponto de vista da comunicação para promover este tipo de encontro. E é justamente os encontros que dão futuro ao futuro. A última edição da Jornada da Pastoral da Cultura teve uma intervenção por vídeo do cardeal Tolentino Mendonça, que refletiu sobre a espiritualidade da condição precária. Uma reflexão que conduziu os presentes pelas veredas da consciencialização e atualização da vida cristã perante a precariedade. O cardeal Tolentino invocou uma expressão em latim que é antiquíssima para a cultura religiosa cristã, que é o homo viator, o homem em viagem sempre. Ora, se nós estamos sempre em viagem, e o poema do cardeal Newman dizia, eu quero, agora leva-me mais longe, e esse mais longe já está para lá da morte, não é? Para lá da morte. Mas se estamos em viagem, estamos sempre em precariedade. Estamos em precariedade e, portanto, a espiritualidade não é um reduto à parte, faz parte de nós e, portanto, a nossa espiritualidade acaba por ter também esse selo que é inerente à nossa condição humana, de algo sempre de provisório, de insatisfatório, de incompleto e, portanto, também de precário. Ele fala muito para não crentes, é uma das suas enormíssimas qualidades intelectuais e filosóficas, e ele tem um texto talvez dos mais importantes, eu acredito mesmo numa perspectiva universal, embora tenha sido divulgado em língua portuguesa, um texto sobre a pandemia. Ele diz esta coisa extraordinária, é um texto em pleno lockdown, que sai pela primeira vez no Expresso, depois é muito divulgado, e ele diz, isto é uma oportunidade, e esta questão da oportunidade tem muito a ver com o que se passa agora, que é, não é apenas a alegria e a motivação de regressarmos a uma coisa anterior, mas de percebermos que ficamos mais ricos por causa de uma espécie de experiência traumática, negativa, mas que nos fez olhar para as coisas de uma outra maneira. Também foi um pouco isso que eu, numa perspectiva mais da relação com os média, com a televisão, quando eu hoje disse, por exemplo, que só o cinema nos permite desconstruir a televisão, que é hoje omnipresente, pois é um pouco isso que tem a ver com este pós-pandemia, é nós percebermos que temos que olhar para as coisas de outra maneira porque ficamos mais ricos, mesmo que não nos tenhamos apercebido disso. A condição precária na arte, espiritualidade, economia, migrações e cultura foi o tema central da Jornada Nacional da Pastoral da Cultura. A precariedade em vários campos que ajudam o ser humano a crescer.